Shalom, povo de Deus! Olá, meus amados irmãos, louvado seja Deus por mais esse dia, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade rica que nós temos de poder parar no decurso desse dia para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo com toda a força do nosso coração. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo e a nós sempre é uma honra, é um privilégio sermos chamados pelo Senhor para servi-lo. Nós estamos aqui para isso, nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos cantar louvores, a gente vai fazer orações e eu quero convidar você para colocar aí o seu pedido no nosso chat. A gente sempre observa, sempre ora pelos pedidos postos ali e que Deus te abençoe muito. Hoje a gente vai trabalhar aí o capítulo 28 do livro de Números, né? Um livro muito precioso. Nós estamos estudando esse livro e eu espero que seja uma bênção, né? Eu estava ali na secretaria vendo o capítulo 28 de Números, já tinha sido trabalhado num pastoreio pelo presbítero Roberto. Aí eu me dei vontade de só pegar e colar, né? Ficava ótimo. Mas, queridos, vamos orar e depois a gente vai cantar louvores ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por essa rica oportunidade. A graça do Senhor é maior do que todas as coisas. Deus, nós queremos pedir a Ti que nos conduza agora em adoração. Abençoe os cânticos que serão proferidos agora em louvor ao Teu nome. Digna-te, ó Deus, de agradar dos nossos louvores, desse ato de celebração a Ti. Abençoe-nos, perdoa o nosso pecado e nos conduz agora para a glória do Teu nome em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A gente vai então cantar louvores ao nosso Deus. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos.
todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ok, meus irmãos, então retomando aqui o estudo da palavra do Senhor no capítulo 28 de Números. Que capítulo desafiador. Ele é, na verdade, um conjunto com o capítulo 19. São capítulos que falam, ou melhor, com o capítulo 29. São capítulos que falam praticamente na mesma pegada, na mesma direção, falando sobre a questão do sacrifício, do culto ao Senhor. Você está ligado, está por dentro de que a comunhão com Deus é a chave que nós precisamos para empreender as lutas da vida, as lutas do caminho. A comunhão com Deus é muito importante em tudo. Na verdade, é algo definidor se nós seremos vitoriosos ou não. Estar em comunhão com Deus é fundamental. Você que enfrenta um problema familiar, que enfrenta uma luta econômica com um filho, com um cônjuge, uma doença que você enfrenta, a comunhão com Deus define que tipo de caminho nós vamos tomar, define que tipo de pensamento nós vamos ter, define que estado nós estaremos. Se estivermos com o Senhor, em comunhão com Ele, é claro que estaremos sempre motivados. O nosso coração será tomado por esperança viva, certa, e Deus operará graciosamente em nosso meio. Mas se nós perdermos a comunhão com Deus, certamente seremos tomados por estados de murmuração, desesperança, e seremos levados irremediavelmente a um estado de murmuração contra Deus, contra nós mesmos, contra quem está ao nosso lado e por aí vai. Então a comunhão com Deus é algo que define. A comunhão com Deus está ligada à adoração. O fim principal do homem é adorar ao Senhor. Esse é o propósito central das Escrituras. É o homem sendo resgatado por Deus para celebrar a Ele culto, louvor, adoração. É só nós voltarmos um pouco nas páginas da história e veremos essa perspectiva de Deus, resgatar um povo da sua servidão, do seu estado pecaminoso, do seu estado de flagelo, para um estado de louvor, de adoração, de exaltação ao nome excelso do Senhor. Então, o capítulo 28 de Números é sobre isso, é sobre sacrifícios. E aqui nós temos festas, nós temos nomes aqui meio até complicados para nós entendermos, mas se a gente observar essas situações que estão postas aqui no capítulo 28,
e tomarmos uma perspectiva cristológica, cristocêntrica, apontando para Cristo, certamente as coisas elas culminarão de forma mais entendível, mais palatável. Nós nos apropriaremos daquilo que o texto está nos mostrando. Então começa dizendo que disse o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Então o autor aqui do livro de Números, ele por 8 versículos, ele percorre nessa ideia de oferecer a Deus sacrifícios diários. Isso precisaria ser feito todos os dias, de manhã e à tarde. Aí no verso 2 a gente lê isso: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes da minha oferta, do meu manjar, das minhas ofertas queimadas, do aroma agradável. Era para o povo trazer ao Senhor, dá-lhe essa ordem. É a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Esse tipo de oferta era feito ao Senhor diariamente, de manhã e à tarde, um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Era o meio colocado por Deus para que a oferta apaziguasse o pecado do coração do povo. Esse é o sentido que está sendo colocado aqui a palavra do Senhor. O verso 4 é bem claro quando ele diz: um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro no crepúsculo da tarde. Ou seja, manhã e tarde. É a ideia de continuidade. Todos os dias, os encarregados desse serviço precisavam fazer isso ao Senhor. Agora imagine o trabalho disso. Diariamente. Mas aqui é só o começo. É só o começo. Tem muita coisa para acontecer aqui e aquilo que é colocado de forma semanal, mensal ou anual não substitui aquilo que é colocado diariamente. Então vejam a estrutura, eram 38 mil levitas, envolvendo sacerdotes e levitas para cuidar dessa parte. Eram os porteiros, eram os assistentes, eram aqueles que ofereciam sacrifícios. Tudo isso está relacionado à forma que Deus outorgou ao povo para que o pecado fosse apaziguado, para que o pecado não fosse levado em consideração, fosse perdoado pelo Senhor. Então lembremos aqui a princípio de ofertas diárias, ou sacrifícios diários, holocaustos diários. A nossa adoração a Deus, ela precisa ser diária, todos os dias. Na verdade, a nossa vida, ela é um ato de louvor e adoração contínuo a Deus. É isso que Romanos capítulo 12 nos chama a fazer, para que nós ofereçamos ao Senhor os nossos corpos por sacrifício vivo ao Senhor. É um culto de adoração constante. Nós temos esse chamado de Deus, é uma ordem. Ordena aos filhos de Israel. Então, todos os dias você precisa louvar, adorar, oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Você não precisa mais matar animais, porque Cristo já substituiu todas essas coisas, mas você precisa dispor o seu coração para adorar, para louvar o nome do Senhor. Mas aqui, na sequência do texto, a partir do verso 9 e 10, especialmente esses 2 versículos, nós temos aqui ofertas semanais, todos os sábados. Verso 9, no dia do sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em ofertas de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Ou seja, nós vimos ofertas diárias, agora nós temos aqui ofertas todos os sábados, 2 cordeiros de 1 ano. Vejo que não pode ser cordeiros de 2 anos, 3 anos, precisava ser de 1 ano. É Deus quem está organizando essas coisas. O sábado é o dia do santo ajuntamento.
o sábado ele tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo, nosso Senhor. Ele é o verdadeiro descanso. Quando Deus ele designa um dia para adoração, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não significa que Deus está cansado. Significa que Deus está estabelecendo um ritmo em sua criação. Trabalho e parada. Parada para louvar ao Senhor, para engrandecer o Senhor. E quando você faz isso, você está dizendo que Deus é a sua prioridade. Você está parando para louvar ao Senhor. Com o advento da ressurreição de Cristo, o sábado ele foi mudado para o primeiro dia, que seria, no caso, o domingo. A gente percebe diversas passagens no Novo Testamento que mostram que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Esse é o sábado, o santo ajuntamento, o ajuntamento do povo de Deus para adoração, para o louvor. Então, quando você para no seu domingo para ir à casa do Senhor, para buscar a Deus, você está, na verdade, apontando para algo que acontecerá na eternidade, no dia em que você parará finalmente e descansará eternamente na presença do Senhor. Então, o sábado não é somente um dia de semana. O sábado, ele é algo escatológico, que aponta para a eternidade. Se você trabalha no domingo, como trabalha nos outros dias da semana, é como se você fosse de encontro ao próprio estabelecimento de Deus. Então, nós temos aqui festas diárias e uma festa semanal. Mas vamos seguir. Nós temos aí, a partir do verso 11, um outro tipo de festa, que agora nós temos as festas do mês. Então, ofertas diárias, semanais, e agora ofertas mensais, ofertas do mês, ou sacrifícios do mês. E ele começa falando no verso 11 a respeito de festa de lua nova nos princípios dos vossos meses, ou seja, essa festa que acontecia no primeiro dia ou nos primeiros dias ali de cada mês, ela era chamada de festa da lua nova, que era um momento em que as pessoas paravam para celebrar o nome do Senhor em família, em família. Então lá na casa das pessoas, elas paravam para celebrar a Deus, ali nos primeiros dias de cada mês. Vejam que a instituição das festas, dos sacrifícios mensais, não substitui aquilo que foi dito para se fazer semanalmente ou diariamente. Precisava haver essa continuidade o tempo todo. Então, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de 1 efa de farinha amassada com azeite. E aí ele vai dizendo uma série de coisas que precisaria haver nessa festa chamada de Lua Nova, que era a festa que acontecia aí nos primeiros dias de cada mês. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. Irmãos, eu estou lendo aqui essa passagem, estava meditando aqui, que trabalheira danada. Era algo difícil de fazer. Se o caba não fosse bem aguerrido e obediente, ele não fazia esse negócio, não. Era animal demais, todo dia, para levar esse negócio para festa, para holocausto. E tinha de ser de 1 ano, tinha de ser separado, não podia ter nenhum defeito, de absolutamente nada. E agora esse bode aqui já entra no circuito, traga um bode, ali os pecados do povo, o povo colocava a mão na cabeça do bode, e esse bode ele era levado para o deserto e abandonado lá, numa significação de que esse bode ele tomou o pecado do povo. Então tudo isso ele tem uma conotação espiritual gigantesca, apontando para Cristo que finalmente cumpriu todos estes rituais. Imagine se a gente tivesse de fazer um negócio desse hoje. Ficaria difícil, né? Mas
Deus, ele mandou o seu Filho morrer em nosso lugar. Jesus Cristo tomou aquilo que era cabível a nós e nos deu a salvação em seu nome, nos deu a graça de nós servirmos a Ele todos os nossos dias. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o substituto desses atos lá do Antigo Testamento. Isso aqui eram sombras que apontavam, na verdade, para Jesus Cristo, que é o cumpridor de toda a lei de Deus. Não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais de ninguém morrer, de animal morrer algum. Não precisa mais disso. O que nós precisamos, na verdade, é nos entregar a Cristo. Vinde, entrem no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo agora é essa passagem através da qual nós podemos entrar no lugar santo, no lugar de adoração e celebrar o nome do nosso Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a oferta agradável ao Senhor. Deus aspirou o cheiro suave da morte de Jesus Cristo no Calvário. Jesus cumpriu cabalmente aquilo que a lei exigia. Então, todos esses animais apontavam para isso. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Então, tudo isso, meus irmãos, era a forma que Deus apontou para o povo no Antigo Testamento, para que o pecado, a hediondez do pecado fosse obliterada, fosse tirada. E Deus, assim, ele mantinha comunhão com o povo e permitia que o povo lhe adorasse através dessas sombras, desses sacrifícios que apontavam finalmente para Jesus. Mas aqui, queridos, nós já tivemos as festas diárias, também os sacrifícios mensais, os sacrifícios semanais, e agora nós temos, a partir do verso 16, os sacrifícios ou as festas do ano. Então Israel tinha diversas festas ali no decurso do ano. O povo tinha de parar e era obrigado. O povo teria de ir para essas festas pelo menos uma vez por ano para celebrar o nome do Senhor. Então aí no verso de número 18, ou 16, melhor dizendo, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então nós já temos aí uma indicação de uma primeira festa, que seria a festa da Páscoa. Essa festa, ela foi instituída por Moisés lá em Êxodo, no capítulo 11, ali antes do povo sair da terra da servidão para um lugar de adoração. Ali foi instituído a festa da Páscoa, e isso era um símbolo de Cristo. O povo teria de se reunir em semana, em família, matar um cordeiro e ali se alimentar como família daquele cordeiro. E além disso, teria de pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte haveria de passar, e tendo ali o sangue no umbral da porta, certamente o anjo da morte não dizimaria o primogênito daquela família. Então, nesse sentido, foi instituída a festa da Páscoa, apontando para Cristo. Mas no verso 17, aos 15 dias do mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. Então, nós já temos aqui a festa, outro tipo de festa, que é a festa dos pães asmos. Então, isso aqui é mais uma vez uma simbologia apontando para Cristo, que é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis ofertas queimadas no holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros, de um ano, ser-vos-ão eles sem defeito.
A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Então, é Deus instituindo como essas coisas deveriam acontecer. O formato é o formato de Deus. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. Então, meus amados irmãos, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, nós estamos vendo aqui. A partir do verso 23, essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada. Ou seja, era uma festa que perdurava por 7 dias. Mas vejam no verso 26. Também tereis santa convocação no dia das primícias. Nós já temos aqui um outro tipo de festa, que é a festa das primícias, ou a festa das colheitas, ou da colheita. Esse tipo de festa era uma oportunidade para Israel agradecer a Deus pela colheita. Então Deus mandava a produção, Deus fazia a semente germinar, Deus fazia o fruto vir e o povo teria de parar para agradecer a Deus e oferecer ao Senhor as primícias daquela produção toda. Então, irmãos, isso aqui são atos solenes e Deus está apontando para nós aqui princípios. Até hoje nós devemos carregar isso. Precisamos ter sempre um coração grato. Precisamos oferecer a Deus o melhor. As primícias precisam ser entregues sempre ao Senhor. Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 9, fala sobre isso. Que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. É um chamado de Deus, é um princípio que nós devemos carregar sempre, oferecer a Deus um coração grato e, ao mesmo tempo, daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, nós podermos honrar a Ele, entregar a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então oferecereis ao Senhor por holocausto um aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. E além disso, a oferta de manjares, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer a expiação por vós. Mais uma vez, esse bode ele está sempre em cena. Ele era trazido para ser aquele que carregaria o pecado do povo. Ele carregaria para um deserto e, em algumas situações, ele era sacrificado pelo povo. Sacrifício é uma linguagem de Deus no Antigo Testamento. Lembram lá do episódio de Abraão e Isaque, quando Abraão levanta o cutelo para imolar o filho. Ali Deus diz, não faça nenhum mal ao teu filho, porque agora sei que temes a Deus. E Deus então providencia um cordeiro que é sacrificado no lugar de Isaque. Então essa lição, ou esse princípio de Deus, ele vai reverberar por todo o Antigo Testamento, chamando o povo para oferecer substitutos, conforme a ordenança, conforme o mandato de Deus. E esses animais que substituíam o povo, mais uma vez, eles culminavam, apontavam para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. É por isso que João Batista, quando Jesus vem se aproximando, João aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente vai ler o livro de Hebreus, a gente percebe claramente essa lição maravilhosa do Filho de Deus como sendo o substituto perfeito. Não precisa mais de nenhum sacrifício, porque ele, uma vez para sempre, ele se sacrificou pelo seu povo. Isso é uma grande bênção pela qual nós devemos agradecer todos os dias, louvando ao Senhor pela vida do nosso Cordeiro Pascal, pela vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, algumas considerações para a gente terminar aqui a nossa meditação.
primeiramente chamar você para agradecer por Jesus. Faça isso todos os dias. Se você tem a Cristo, você com certeza tem os seus pecados perdoados. Definitivamente. Definitivamente. O pecado que nós cometemos diariamente, ele ainda continua sobre as nossas vidas, mas ele não tem efeito condenatório para nós. Ou seja, ele não pode mais nos levar para o inferno, porque Cristo já perdoou os nossos pecados. Lembre-se que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agradeça a Deus por Jesus. Uma outra questão é que prossiga adorando ao Senhor. Você que está aí empreendendo uma luta, todos nós temos batalhas, todos nós. Uns mais, outros menos, umas maiores, outras menores, mas não existe uma única pessoa na Terra que não empreenda lutas, batalhas. E eu quero desafiar você a ter comunhão com o Senhor. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, prostre-se diante de Deus. Se você fizer isso, certamente você será tomado por uma perspectiva de Deus no seu coração. Você passará por lutas, mas estará feliz. Você será tomado por uma perspectiva dos céus, por uma visão de que Deus está de fato conduzindo todas as coisas. Adore, celebre, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, prossiga adorando ao Senhor, glorificando, exaltando a Ele. Ele é fiel, esse é o seu chamado e é o meu chamado. Então lembre-se disso, nós precisamos de Cristo. Sem Cristo não existe perdão para os pecados. E segundo, nós precisamos seguir adorando. Glorifique ao Senhor, não perca a oportunidade de estar junto com o povo de Deus, na igreja, na grande comunidade, adorando, celebrando o nome do Senhor. Hebreus nos orienta dizendo que não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Se você pode, o prazer do cristão, do servo de Deus, é estar em santa comunhão, adorando e glorificando ao Senhor, cantando louvores a Ele, escutando a palavra dEle. Esse é o nosso objetivo de vida, tem de estar presente em nossa vida. Cristo e adoração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê e me dê também um coração sempre agradecido, cheio de louvor, cheio de adoração a Ele. Afinal, Deus nos deu o melhor. Deus nos deu Jesus. Deus nos deu seu Filho, de forma que quem o tem o maior de todos os tesouros, tem o acesso à presença de Deus, tem a certeza do perdão dos pecados. Eu quero então chamar você agora para a gente orar. Quero colocar a sua vida diante do Senhor e dizer a você que não temas, que Deus está conosco todos os dias. Vamos orar então? Senhor, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado por essa palavra, Deus, especialmente para o meu coração. Como é bom relembrar, ó Deus, essas coisas que foram outorgadas no Antigo Testamento como sendo um caminho do Senhor para resolver temporariamente a questão do pecado. Mas eu quero louvar ao Senhor muito mais por Jesus Cristo, que veio a essa terra, que veio ao mundo, viveu por nós, morreu por nós, de forma definitiva, perdoou o nosso pecado, de forma que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, meu Deus, ajuda-nos para que continuemos, ou para que caminhemos adorando o Senhor, louvando o teu nome, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Eu te peço por essa pessoa que está nos ouvindo agora. Abençoe, ó Deus, cerca ela com a tua benevolência. Se ela não tem Cristo, que nesse momento o Senhor possa fazer com que Cristo nasça no coração. Mas se essa pessoa tem Cristo, que ela possa ser tomada por um estado de gratidão, de louvor, de celebração ao teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus,
eu oro ao Senhor, eu engrandeço o teu nome, eu peço pela família, pelo cônjuge, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, eu peço pela questão econômica. Se alguém está enfrentando alguma enfermidade, ó Deus, leve a cura, abençoa, ó Deus, cura essa vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que estão no hospital, aqueles que se submeterão a uma cirurgia, aqueles que lutam por causas na justiça. Colocamos tudo isso no altar do Senhor, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Levante a tua mão sobre nós e nos abençoe. Provoque, ó Deus, conversão em nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Converta o nosso coração ao Senhor, que nós venhamos a amar a Ti sobre todas as coisas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. A gente vai, então, cantar mais um cântico de louvor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Teu. Que posso dizer?
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Bênção demais, irmãos. A gente está juntos aqui em mais um momento de pastoreio. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de servi-lo. Agradeço também pela sua vida. Que Deus abençoe grandemente você. Abençoe também a vida de Jonatas, que está aqui sempre conosco. Que o Senhor continue derramando graça e enchendo o nosso coração de amor por ele. Deus abençoe tua vida.